Oi, meus anjos. Vamos continuar falando sobre os movimentos sociais? Vamos, tia Van! Brincadeira. Gente, se vocês começarem a prestar atenção e se envolverem com a matéria, vocês vão ver que sociologia é uma coisa cativante. Eu mesmo, antes de me aprofundar em sociologia, eu gostava, adorava filosofia, sempre gostei de filosofia. Nunca me interessei muito pela sociologia, mas aí eu fui estudando a sociologia e eu amei, tá? Tanto quanto a filosofia. Eu achei muito interessante como as coisas elas estão entrelaçadas entre si, né? E elas vão se desenvolvendo e isso acaba sendo muito interessante. Essas coisas a gente pega se pensando, né? Nossa, olha como não prestei atenção nisso, né? É realmente bem legal. Porque a sociologia ela serve também para abrir a mente da gente, né? Para a gente sair daquele lugar comum e para a gente aprender a pensar um pouquinho. E é legal a gente aprender a pensar de uma forma diferente daquilo que a gente pensava antes, né? Porque a gente está tendo conhecimento de algumas coisas que antes a gente não dava muita importância, né? Então é bem legal aprender isso. Bom, bora lá para nossa aula de hoje, né? Vamos continuar a aula passada, né? A gente está falando dos movimentos sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Começando pelo movimento social e cidadania. Tá? O movimento social, ela é uma forma de exercício da cidadania. Ela é uma participação política. Né? E lembra que eu falei na aula passada que política não é só político, né? É a política de uma forma geral, de uma forma global, tá bom? Para você ter uma ideia, o maior movimento social do Brasil foi em 1984, com um movimento chamado Direta Já. Vocês já ouviram falar? Não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês não eram nem nascidos ainda. Esse movimento ele foi um movimento político, tá? Ele foi pacífico e envolveu milhões de pessoas em todo o país. E ela reivindicava as eleições diretas para a ocupação do cargo de presidente no país. Ou seja, ela reivindicou que a gente pudesse votar no presidente, que até então não era bem assim. Então, ele foi um movimento político, ele foi pacífico e ele foi enorme. Ele ocupou o Brasil inteiro. Eu fiz parte disso, tá? Em 84 já era mocinha. Existência de movimentos e organizações de cunho social é fundamental para o estabelecimento e funcionamento da democracia. Afinal de contas, um dos pilares da democracia é garantido, por lei, a reivindicação dos direitos por parte dos cidadãos. De modo que a extinção de qualquer movimento social significaria a extinção do próprio Estado democrático de direito em si. Né? Observe que em uma democracia representativa, a gente vota em alguém para representar o povo, tanto no legislativo quanto no executivo. E esses alguém, eles vão fazer as leis, eles vão tomar decisões por nós, que deveria ser com base naquilo que nós queremos, que o povo quer. Porque afinal a gente escolhe só aquela pessoa porque acredita que ela pensa da mesma forma que a gente. Tá? A partir do momento em que você vê, não, essa pessoa, eu votei nela, mas ela não tá agindo de acordo com o que eu penso, de acordo com o meu modo de vida, né, por assim dizer, então eu vou fazer uma manifestação. Quer dizer, não é uma pessoa individual, tá, gente? Isso tem que ser um pensamento coletivo, tem que ser um senso comum aí das pessoas, né, da maioria das pessoas pensarem da mesma forma. Tá? Não adianta um falar assim, não, vou me rebelar contra o governo, não vai dar certo, né? Vai lá se rebelar na esquina sozinho, tem que ser uma comoção, tá? Então, as manifestações sociais, elas são uma forma de extrapolar o voto no exercício da cidadania política. O que isso significa? É uma forma de exigir que aqueles que estão no poder respeitem as diretrizes para as quais eles foram eleitos. Eles têm que fazer, quem foi eleito tem que fazer a vontade daquele que elegeu ele.
tá? Não individualmente, eu estou falando em grupos sociais, estou falando em coletividade, tá? A gente vai adentrar um pouquinho aqui numa breve história do nascimento e do desenvolvimento dos movimentos sociais, a origem dos movimentos sociais, né? A gente vai começar falando sobre dois movimentos sociais, dos movimentos sociais tradicionais e os movimentos sociais novos, tá? Que foram do século XIX e do século XX, tá? O movimento tradicional do século X e X, né? Ó, o professor de matemática vai me amar agora, né? Gente, 19, tá? X e X não existe. Vocês já fizeram, já aprenderam sobre números romanos, né? Então, os movimentos sociais eles surgiram em consequência da Revolução Francesa e Revolução Industrial do século XIX. Com menor taxa de desemprego e a marginalização dos trabalhadores e condições salariais deploráveis, os operários eles começaram a se reunir e reivindicar direitos trabalhistas e melhores salários, tá? Porque eles não tinham nem direito trabalhista, o salário era assim, horrível, né? Não existia o salário mínimo, o patrão pagava quanto ele queria. E além de melhores condições de trabalho. Esses trabalhadores, eles começaram a fazer greves e pressionavam os patrões para que essas condições mudassem. Lembra que na aula passada a gente falou dos movimentos, que os movimentos sociais buscam modificar uma realidade, condição de transformação e estrutural? Foi o caso aqui. Nessa época, esses movimentos eles eram entendidos apenas como proletariado contra a burguesia. Proletariado eram os trabalhadores, burguesia os patrões, né? Porque somente os ricos eram patrões, consequentemente, somente eles eram políticos também, né? Então, não existia assim uma classe média, ou era alta ou era baixa, baixíssima, abaixo do zero. Nesse contexto, gente, surgiram os primeiros movimentos sociais dos operários. E os principais deles, nós vamos falar agora, tá? Foi o ludismo ou movimento ludista. Gente, não confunde com o lulismo, né, que existe no Brasil, que é em prol do ex-presidente Lula, tá? Nós estamos falando de ludismo. Tá, os trabalhadores, esse movimento, tá? Os trabalhadores da Inglaterra nos século não, tô doida. Nos anos de 1811 e 1812, acreditavam que, em razão da Revolução Industrial, as máquinas elas iam substituir os homens nos seus empregos. E esse movimento, ele foi um movimento de conservação. Tá? Ou seja, eles queriam manter a realidade como estava, eles se recusavam a aceitar que as máquinas iriam fazer os trabalhos que até então eram manuais, que até então eram feitos por eles, manualmente. Então eles achavam que essas máquinas iriam tomar o emprego deles. Né? Quando começou a revolução aí, a nova, né, que a gente fala tecnológica, né, que vieram os computadores, não houve toda essa revolução, mas muita gente acreditou que os computadores fossem tomar o trabalho dos homens, e não foi isso que aconteceu, né? Não é isso que acontece. Tá? Os ludistas, eles ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas, porque os protestos deles não eram assim tão pacíficos, tá, gente? Aliás, eles não eram nada pacíficos. Esse movimento ele foi marcado por diversas invasões de fábricas, e eles promoviam quebras em massa dos maquinários e dos equipamentos tecnológicos nessas fábricas, nessas indústrias, né, que eles entravam. Esse movimento ele perdeu completamente a força com o surgimento dos sindicatos na Inglaterra, os trade unions, que a gente vai falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cartismo, ou Carta do Povo. Tá? Gente, prestem bem atenção nisso, tá? Que isso também cai bastante em Enem, cai bastante em vestibular, tá? Então, dá uma pincelada nesses termos: ludismo, cartismo, trade union, sindicatos, sindicalismos, né? Tudo isso que a gente vai falar é bem importante, tá? Para quem vai prestar vestibular aí, ó, presta atenção aí.
ou fazer o Enem também é muito importante. Bom, o cartismo, ou Carta do Povo, ele teve a sua origem na Inglaterra entre 1830 e 1840. Ele ficou conhecido por esse nome em razão de uma carta escrita em maio de 1838 pelo operário chamado William Lovett. Essa carta ela ficou conhecida como Carta do Povo e ela registrava todas as reivindicações do movimento, que era constituído por uma associação de empregados, de operários, né? O objetivo desse movimento era reivindicar um espaço político para os trabalhadores, além do direito a voto, e que esse voto fosse secreto, né? Porque os poucos que podiam votar, né, que tinham direito a voto, o voto não era secreto, ou seja, né, se não votassem quem o patrão queria, bye bye emprego, né? Além de ganhar pouco, além da condição de trabalho miserável, ainda ia ficar sem nada, né? E além também de melhores condições de trabalho. Esse movimento ele teve um apoio popular muito grande na época, enorme mesmo. Porém, as petições deles, nenhuma foi aceita pelo parlamento inglês, todas foram rejeitadas. Mas pela enorme influência que ele teve, esse movimento, foi uma influência tão grande que após o fim dele, em razão dele também, né, foram aprovadas diversas leis trabalhistas, tá? E foram criadas e implementadas essas leis no combate à exploração dos trabalhadores e regular as relações de trabalho entre operários e patrões. Atenção, atenção, palavra nova, implementada. O que quer dizer implementada, gente? Quer dizer posto em prática, foi executado, foi realizado aquilo. No nosso caso aqui, acho que posto em prática é a melhor definição, né? Agora vamos falar dos trade unions. Meu inglês é ótimo, que vocês podem ver, né? Perfeito, deve ser assim mesmo que fala, né? A professora de inglês é uma pessoa muito feliz comigo. Bom, os trade unions foram as primeiras associações formadas por operários e tinham como objetivo defender os direitos trabalhistas diante da exploração que os trabalhadores sofriam nas fábricas. Com o avanço da Revolução Industrial e o capitalismo se desenvolvendo, grande parte dos trabalhadores rurais que antes, né, trabalhavam lá no sítiozinho, nas fazendas, eles perderam seus empregos. E nesse cenário, as fábricas contratavam eles por salários e condições de trabalho desumanas, tá? Para você ter ideia, naquela época, um trabalhador chegava a trabalhar 16 horas num único dia, tá? Por dia ele trabalhava 16 horas e por um salário miserável, tá? As condições de trabalho eram péssimas, tinha acidente aos montes, mortes, né, por acidentes. E existia até a aplicação de castigos físicos, né? Quem não cumprisse completamente a função ou quem não se mostrasse produtivo, ele era castigado fisicamente, ele apanhava, ele, né, tinha vários castigos físicos. Imagina isso hoje, né? Seria terrível. Mas se não tivesse tido esses movimentos, seria assim até hoje, né? Então a gente tem que dar graças lá ao movimento, ao que a gente tem hoje. Bom, nesse contexto surgiram os primeiros sindicatos, tá? Eles tinham a pretensão de defender os trabalhadores perante o poder político da época. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sindicalismo. Tá, esse movimento, o sindicalismo, ele foi marcado por muitas greves. E assim como o ludismo, ele não foi nada pacífico, pelo contrário. Ele foi um movimento duramente reprimido no princípio, e durante as primeiras décadas do movimento, as atividades dos sindicatos eram proibidas. Então, os sindicalistas eram presos, eram torturados, né? Houve mortes de sindicalistas. A coisa foi bem feinha, tá? Não foi bonitinha, não foi romântica, não. Esse movimento ele durou quase um século, tá? Ele foi do início do século XIX até o século XX, do xixi até o xixi. Já no século XX, os sindicatos passaram a ser a principal ferramenta para negociação entre os patrões e os empregados, ou seja, eles passaram de oprimidos, né, a ser a principal ferramenta aí
que mediava as coisas. Em 1824, o parlamento inglês ele aprovou a primeira lei que permitiu a organização sindical dos trabalhadores. Com a nova lei, houve uma explosão de greve, tá? De associações operárias também em toda a Inglaterra. Elas foram concentradas principalmente na indústria têxtil e na indústria siderúrgica. Tá? Isso foi lá no começo do sindicalismo, tá, gente? Quando começou isso tudo, sabe? Quando eles ainda eram oprimidos, quando teve tudo aquilo. A partir desse momento, né, dessa criação do primeiro sindicato, começaram a surgir organizações de federações que unificavam várias categorias de trabalhadores. Em 1830 foi fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses, chegando a ter cerca de 100 mil membros. Era muito grande, né? Os movimentos do século, os novos movimentos ou movimentos novos do século XX. Bom, como diz já a própria expressão, né? Novos movimentos sociais, vocês já percebem que existem algumas diferenças entre eles e os movimentos sociais tradicionais, não é mesmo? Não. Existe, né? Nos movimentos sociais tradicionais havia uma luta pela igualdade de classes sociais, por melhores condições de trabalho, salários dignos. Seus membros eram geralmente trabalhadores revoltosos, até com as condições subhumanas, né, que eles viviam. Atenção, palavra nova, subhumanos. O que quer dizer subhumanos? Desumanos. No caso aqui, quer dizer em condições de vida dos trabalhadores, tanto deles particularmente, né, como suas condições salariais, né, eram precárias, eram muito ruins. Ruins mesmo, imagina uma coisa ruim, é mais ruim que isso que você imaginou, é pior, né, era muito ruim. Já os novos movimentos sociais, eles têm como objetivo, em sua grande maioria, a inserção das minorias na sociedade. Que essas minorias são respeitadas e ouvidas, tá? Incorporam os membros de todas as classes sociais, não são só trabalhadores, não são só os pobres, tá? Todas as classes sociais, elas participam desses movimentos, independente de quais são. Tanto trabalhador como classe média, classe alta, todo mundo. Os novos movimentos, eles não lutam pela igualdade da classe social, mas sim pela igualdade de direitos, que mesmo reconhecido por leis, eles ainda não são reconhecidos pela sociedade. As minorias, gente, não quer dizer que eles são em menor quantidade física, em menor número de pessoas, quer dizer que eles não têm voz. Veja o exemplo do movimento feminista. Nós, mulheres, né, além de bonitas, né, a gente em maior número que os homens. Não é aquela história de 17 mulheres para um homem, não, viu, gente? Isso aí é piadinha, né? Existe, mas o número de mulheres ele é realmente maior que o número de homens. Porém, as mulheres não têm voz ativa politicamente. Agora já tem, né? Mas quando começou o movimento, elas não tinham voz ativa nenhuma, né? Politicamente. Então, é exatamente isso que elas buscam, a igualdade, a visibilidade social. Então, essas minorias, elas buscam isso, igualdade e visibilidade social. Bom, também, diferentemente dos movimentos tradicionais, os movimentos sociais novos, eles costumam ser, vejam, costumam, isso não é regra, tá? Eles costumam ser pacíficos, tá? Alguns não são tão pacíficos, tá? Mas a maioria é de boinhas. Atualmente, esses movimentos, eles se articulam através das redes sociais, eles se organizam em ações conjuntas em volta de um interesse comum entre os indivíduos. Lembra, né, que para ser um grupo social tem que ter o interesse, né, comum. Os movimentos de hoje, geralmente são transformadores, tá? Porque eles visam transformar a realidade de muitas pessoas, de muitas classes de minorias, através de uma mudança de hábitos e valores da própria sociedade. Isso causa uma certa interferência nas políticas do Estado, uma vez que o Estado ele tem por obrigação cuidar do seu povo, tá?
Hoje, nós temos diversos movimentos sociais, e não apenas em um ou outro país, mas no mundo todo, de forma geral, um movimento global, são movimentos globais, né? A gente tem aí o movimento negro, LGBT+, ambientalista, feminista, veganista, abortista, anti-abortista, imigrantes, pacifista, etc, 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 etc. Tá? Esses grupos, eles são todos a níveis mundial, eles não acontecem apenas no Brasil, eles acontecem no mundo. Tá? No Brasil também, a gente tem vários movimentos que são nacionais, como o MST, tá? Eu gosto de dar o exemplo do MST, por quê? Porque ele é muito conhecido e ele é muito grande, tá? Então é fácil de entender. Mas tem também o movimento indígena, tá? Que é para a inclusão do povo indígena, né? São os movimentos nacionais, né? Existem vários outros, tá, gente? Mas se eu vou falar de cada um, eu vou perder umas 3 aulas só falando dos movimentos. Tá? O movimento, ele pode se envolver em aspectos de outro movimento, tá? Como, por exemplo, o movimento feminista, tá? Existe lá um movimento feminista, mas dentro desse movimento ainda existe um movimento por uma luta de classes, que é um movimento para o salário da mulher ser igual ao salário do homem, porque isso ainda é uma realidade, sabe? Na maioria das profissões, o homem ganha mais que a mulher. Por quê? É justo se eles trabalham igual? Não, não é, né? Se eles têm capacidade de fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, não é justo que um tenha um salário e o outro tenha outro, diferenciado. Tá? Outro exemplo, tá? A luta pelas mulheres negras que sofrem opressão racial. Tá? Isso existe. Tá? E a gente vê bastante disso, tá? Vê bem de perto. Então, ou seja, são lutas dentro de uma luta, né? São movimentos dentro de um movimento. Bem interessante isso. Bom, gente, hoje falei demais, né? Me empolguei. Que o tema é empolgante, é gostoso estudar isso. A nossa atividade dessa semana vai ser igualzinha da semana passada. Tá? Vocês vão me enviar uma ou mais perguntas, tá? Espero que essa semana eu tenha um engajamento maior de vocês, né? Que tá pouco ainda, tá? Melhor já que o bimestre passado, mas ainda tá pouco. Eu preciso que vocês prestem mais atenção nisso, tá? Se vocês tiverem entendido, me façam aquele resuminho de 10 linhinhas bonitinhas, manda pra mim. E se precisarem de mim, gente, vocês podem me chamar, tá? Eu tô aqui pra ajudar vocês, a gente tá aqui pra auxiliar vocês a passar por essa transição aí que tá sendo esse ano difícil, né? Mas que a gente vai conseguir, a gente vai passar por isso juntos, né? E eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e assim a gente vai se entendendo, né? Beijão da tia Van, até semana que vem. Tchau!